Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, que diz o seguinte: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O tema da minha mensagem é a agenda do Messias. E o subtítulo é... eu sempre digo, o tema é o título, né? Tem um tema e texto que é o título da mensagem, certo? E o subtítulo é O Dia da Vingança. Então eu vou fazer um comentário sobre esse tema, o Dia da Vingança, antes de eu entrar na agenda do Messias. Jesus leu na sinagoga de Nazaré a profecia de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61. E aí, quando ele parou a leitura e fechou o livro, que não era um livro assim, mas era tipo um pergaminho, não era dessa forma de códice. Então, se ele tivesse continuado lendo a profecia de Isaías, a próxima expressão que ele leria seria: E o dia da vingança do nosso Deus. Mas antes dele falar do dia da vingança do nosso Deus, ele parou de ler. E aí eu quero ir lá para a profecia de Isaías. Falar um pouco sobre o dia da vingança do nosso Deus, antes de eu voltar para a agenda do Messias, né? Então vamos lá, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou aí, né? Mas a leitura continua. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Mas eu quero falar um pouco sobre o dia da vingança do nosso Deus, que ainda não chegou. E aí apesar de nós estarmos aqui no espaço de fé, eu vou terminar com a mensagem positiva, mas eu preciso ensinar para os irmãos todo o conselho de Deus. Não omitas uma só palavra, Deus disse para Jeremias. E Paulo falou: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então nós estamos na igreja para conhecer a Deus, porque um dos maiores problemas da humanidade é que eles não conhecem a Deus. Às vezes alguns conhecem um pouquinho de Deus só, mas nós precisamos conhecer a Deus, e conhecer a Deus significa conhecer a sua palavra, a Escritura.
Então haverá um dia da vingança do nosso Deus, porque tem sido apresentado muito só um lado do caráter de Deus, né? O lado amoroso, bondoso, paciente, mas o lado do Deus vingador, né? Eu quero dizer que Deus é vingador. Eu não digo de vingativo, porque acho que vingativo tem uma conotação pejorativa, né? Mas Deus é vingador. Ele vai vingar toda afronta que nós olhamos o mundo aí, né? Está aí o mundo. É tanta afronta, tanta injustiça, é tanto mal se alastrando na terra. E aí alguns perguntam assim: será que Deus existe mesmo? Se Ele existe, por que Ele não faz nada? É isso que muita gente pensa, né? Só que Ele está esperando chegar o dia da vingança. E nós aqui que somos povo de Deus, nós temos que saber que o dia da vingança do nosso Deus ainda não chegou, mas vai chegar. E aí eu quero mostrar que esse dia da vingança do nosso Deus, ele é mencionado, por exemplo, no capítulo 63 de Isaías. Isaías 63, versos 3 e 4. Vamos ler esse versículo aí. Diz assim: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Agora veja só, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Então, ele está usando aqui, o profeta está usando uma figura da agricultura, da plantação de uva, né? Que as uvas eram colhidas e colocadas no lagar, que era o local onde eles pisavam as uvas. Aí aquelas pessoas, imagino que eles lavavam os pés, né? Porque eles iam lá pisar naquelas uvas com os pés descalços. Imagino que os pés deviam ser saudáveis e bem cuidados, porque eles pisavam. Talvez até hoje, eu não sei se hoje eles fazem assim, talvez façam, mas eles pisavam então com os pés para extrair o suco da uva. E naturalmente a pessoa que fazia esse trabalho de pisar as uvas com os pés, esmagá-las para extrair o suco, essas pessoas ficavam com as suas vestimentas salpicadas de suco de uva, que é semelhante a sangue, né? Então, o profeta está usando aqui uma figura, mostrando que no futuro, nós não sabemos quando, mas no futuro, Jesus é que vai fazer isso. E os caroços de uva que serão pisados serão pessoas. As pessoas serão pisadas e esmagadas, assim, ó. E é Jesus, ele deve ser muito grande, né? E aí a vestimenta dele vai ficar salpicada de sangue, sangue literal das pessoas. Isso é o dia da vingança do nosso Deus, está no futuro. E aí eu quero mostrar no Novo Testamento, a passagem do Novo Testamento que confirma isso. Está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a palavra vingança está aqui, né? A palavra vingança está aqui. Então, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Eu vou começar do verso 6, para o irmão entender melhor. 1, verso 6. E assim: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus. Agora veja, irmãos, que é Jesus que vai fazer isso, olha. O Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Agora observe:
como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Tá, a palavra vingança já aparece aí de novo. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu leio esse texto aqui, eu pensando assim, peraí, parece que aqui estão sendo contempladas dois tipos de pessoas, contra as quais Jesus vai tomar vingança. Primeiro tipo de pessoa que ele vai tomar vingança é dos que não conhecem a Deus. Quem é que não conhece a Deus? O mundo, as pessoas do mundo não conhecem a Deus, né? Ele vem tomar vingança contra eles, mas assim, e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, são crentes, esses aqui são crentes, mas são crentes desobedientes. Eu creio que esse entendimento é o correto, porque em Mateus 25, quando você lê a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e das cabras, todas as três parábolas terminam com um juízo no meio do povo de Deus, e os desobedientes são condenados. Então, o dia da vingança do nosso Deus está no futuro. É o próprio Jesus que virá, que aí é na vinda dele, né? Assim chamada parousia. Apocalipse vai falar a mesma coisa. Vamos lá, Apocalipse 14. E Apocalipse 14 usa a mesma linguagem de Isaías, que é uma linguagem da colheita de uvas. E aqui vai aparecer a foice, vai ser anjo, olha, o anjo com uma foice. Essa foice que o anjo está usando aqui é para colher uvas, né? Que ele escolheu uva com a foice. Então observe que ele vai usar a mesma linguagem, mas não é a uva que está aqui em consideração, mas seres humanos que serão esmagados no dia da vingança do nosso Deus. Vamos ver Apocalipse 14, olha só. E olhei, e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. É um anjo. Será que é Jesus? Talvez. Não dá para saber. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada, ou cegada, né? Ou colheita. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Olha, outros dois anjos lá com foice, né? E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Seres humanos, aqui não é uva não, é a figura de linguagem, a comparação que ele está usando, né? E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Olha aí, irmãos, atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então nós precisamos saber, né, o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro é isso aqui. Isaías profetizou, Paulo confirmou, e agora Apocalipse, que mostra o final, mostra o cenário que vai acontecer, e que Jesus omitiu na sua leitura na sinagoga de Nazaré. Por que ele omitiu? Ele não leu? Porque ele disse assim: isso ainda está no futuro, né? O dia da vingança do nosso Deus ainda está no futuro. Mas ele terminou aquela leitura na sinagoga de Nazaré, dizendo assim: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir.
Hoje se cumpriu essa escritura que acabaste de ouvir, ou seja, desde aquela época que Jesus leu a escritura de Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, Jesus leu a agenda do Messias, que ele como Messias veio realizar essa agenda, veio cumprir essa agenda. E agora eu vou dizer o que ele realmente veio para fazer, e que ele vai fazer até o dia da sua vinda, ou da segunda vinda, né? A parousia, a manifestação dele. Mas até lá, o dia da vingança do nosso Deus ainda não chegou. Por isso que dizem que nós estamos no tempo da graça, que é um hiato, né? Que é um parêntese. Deus está retendo a sua ira contra toda a impiedade do ser humano na terra, esperando o dia da vingança de lá. O dia da vingança estava no meu coração, mas até chegar esse dia, Deus espera pacientemente que o mundo, os pecadores se arrependam, e que a igreja obedeça, porque aqueles dois tipos lá, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São dois tipos de pessoas. Mas até lá, irmãos, eu vou ler agora a agenda que está valendo para hoje. Desde aquele dia que Jesus leu na sinagoga de Nazaré até hoje, a agenda que está valendo é essa aqui. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E aqui a palavra evangelizar é a palavra evangelizar, que às vezes é traduzida por anunciar. Anunciar que deve ser feito por cada crente individualmente, né? Então, a palavrinha anunciar, evangelizar, que é uma transliteração, deve ser feito por cada um de nós aqui. Todos os crentes, que seja crente mesmo, deve evangelizar, anunciar, testemunhar de Jesus. É obrigação de todos, indistintamente. E aqui ele está dizendo, aos pobres, né? Porque os pobres são mais fáceis de evangelizar. Os pobres são mais fáceis de você testemunhar de Jesus para eles, né? Aí eu vou saltar essa expressão sobre a cura, porque não está em todas as traduções. Eu vou saltar para o verso 19, para pregar liberdade aos cativos. Agora vem, a palavra pregar aqui, aí sim, agora é querigma. Pregar não é para qualquer um, né? Eu tenho que ser sincero com os irmãos, porque pregar o querigma é a função de um ministro ordenado, de um arauto. Eu sempre me lembro de Nabucodonosor, quando ele fez o decreto. O arauto era a pessoa que ficava na esquina com o decreto do rei, lendo em voz alta para o povo ouvir. Naquele tempo não tinha imprensa, tecnologia e tal, era assim. Então, o pregador, o querigma que ele está anunciando aí, não é para qualquer um, é para pregar o evangelho. Ele tem autoridade, né? Sempre é assim. É uma pessoa revestida de autoridade da parte do rei para anunciar um decreto. Isso é o pregar. Ele está dizendo aqui: para pregar liberdade aos cativos. Mas aqui, olha, pregar, essa é a agenda de Jesus, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar liberdade aos cativos. O que é cativo? Cativo é prisioneiro. Cativeiro é prisão. Então, as pessoas estão presas, elas estão cativas, elas não são livres, embora achem que são, né? Até o famoso livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, pelo menos não total, né? O ser humano tem um arbítrio parcial. Por quê? Porque a vontade do ser humano está cativa. Por isso que Paulo diz: miserável homem que eu sou, que já não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, porque já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim.
Então, cativos. Os cativos. É interessante que Lucas capítulo 4 fala isso, mas em Lucas capítulo 13, quando aquela mulher encurvada chega diante de Jesus, dentro de uma sinagoga, Jesus diz assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ó, ele está dando liberdade para ela. Liberdade porque tinha um espírito de enfermidade que a escravizava, a prendia. Ela não era livre, ela não podia sair dali porque ela estava presa por um demônio, um espírito maligno, e uma enfermidade que ela andava encurvada. E quando chega no verso 16, Jesus diz assim: não devia ser solta desta prisão esta filha de Abraão, que Satanás tinha presa há 18 anos. Ele veio para libertar os cativos. Então, irmãos, os cativos aqui são cativos de Satanás. Satanás mantém as pessoas cativas. Elas não sabem disso, né? Mas elas estão presas, cativas, para fazer a vontade dele. Mas Jesus veio para libertar os cativos, pregar, querigma, pregar com autoridade, liberdade aos cativos. Paulo também usa essa mesma expressão na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz assim, que o servo do Senhor deve ensinar, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para que sejam, para conhecerem plenamente a verdade, e se desprendam dos laços do diabo, que à vontade deles estão presos. É a agenda do Messias. Foi isso que ele veio fazer. É isso que está valendo desde aquele dia que ele leu na sinagoga até hoje. E a igreja tem essa função, pregar liberdade aos cativos. É cativeiro espiritual, só que se manifesta em forma de doença, né? E aqui ele usa outra expressão aqui no verso 19, que é, eu vou saltar a questão da vista, mas assim, pôr em liberdade os oprimidos. Olha só, pôr em liberdade os oprimidos. Quem são os oprimidos? Eu já sei que o opressor é Satanás. Não tem como tirar Satanás da equação. Se tirar, a gente não vai entender, tem que colocar. E aí, oprimidos, essa palavrinha, eu gosto dessa palavrinha, né? Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Tem alguém sendo oprimido aqui? O povo lá fora está sendo oprimido? É Satanás o opressor. Mesmo que ele esteja usando pessoas, estruturas, ideologias, governos, mas Satanás é o opressor. Embora no contexto aqui, eu acredito que ele está se referindo mais a doenças, porque Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Então, acredito que tem mais a ver com doença, mas não exclui as outras formas de opressão, né? Em Atos 10:38, Pedro diz na casa de Cornélio: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, curando todos os oprimidos do diabo. Essa é a agenda do Messias. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Às vezes eu acho que até essas duas expressões são sinônimas: libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Praticamente a mesma coisa. Porque Satanás mantém as pessoas cativas por meio da doença, por meio de toda forma de opressão, que é um cativeiro, é uma prisão. Mas Jesus veio para libertar. Jesus era chamado na Bíblia, no Novo Testamento, de Salvador. Mas eu observei que nas cartas Paulo usa muito a expressão Salvador para Deus, né? Paulo diz não sei quantas vezes: Deus nosso Salvador. Deus é o nosso Salvador.
Às vezes Jesus também é chamado de Salvador, né? Aliás, a palavra Jesus, dizem os gramáticos, que ela significa Jeová é salvação, então, ou é Salvador. Jesus é Salvador, mas às vezes eu creio que a palavra que mais se aplica a Jesus é libertador, porque essa era a palavra que era usada para os juízes do Antigo Testamento de Israel. Quando Israel estava cativo, prisioneiro, escravizado, alguma nação estrangeira, Deus levantava um juiz, e esse juiz era o libertador, e libertava Israel da mão dos filisteus, dos midianitas, moabitas, amonitas. E Moisés libertou dos egípcios, né? Do Egito. Então, irmãos, nós temos que ter consciência do seguinte, olha. A agenda de Jesus, o Messias, para hoje, que está valendo, é essa aqui. Anunciar é para toda a igreja, todo mundo, menor aí pode anunciar testemunho de Jesus para todo mundo. Pregar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. E a outra palavrinha que aparece aqui é restauração da vista aos cegos. Olha, Jesus veio, a agenda dele para cumprir, e por isso ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, para restaurar a vista aos cegos. Restaurar a vista. Isaías não fala nisso sobre cego, aqui o Novo Testamento fala. E aí, quando Jesus veio restaurar a vista aos cegos, é claro que tem dois tipos de cegueira. Tem a cegueira física, e só Jesus é registrado no Novo Testamento como tendo curado dos cegos, né? Jesus curou o cego Bartimeu, Jesus curou o cego de nascença. É uma cegueira literal, física. Mas a outra cegueira que Jesus veio libertar é a cegueira espiritual. Ele diz assim, né? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. É uma cegueira espiritual. Cegou o entendimento. O entendimento é o coração, às vezes chamado de coração. As pessoas estão cegas, porque o Deus deste século, eu lembro que muito no início da minha vida cristã, eu vi um comentarista dizer num livro assim: o Deus deste século é o dinheiro. Por isso que é perigoso ler livro e pegar aquilo que está lá, né? E durante muitos anos eu passei acreditando que o Deus deste século era o dinheiro. Mas hoje eu sei que o Deus deste século é Satanás. Satanás é o Deus deste século, dessa era que nós estamos vivendo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. O entendimento é o coração. As pessoas não entendem. Eu vejo, né, as pessoas comentando: o povo brasileiro é fantoche, é gado, é burro, é não sei o quê, porque estão espiritualmente cegos. Como é que uma mentira que é pronunciada desde o Oriente até o Ocidente é repetida? Porque Satanás manipula a mente. Ele cegou o entendimento, ele cegou o coração, para que as pessoas não vejam. Só pode ser liberto por um poder sobrenatural que Jesus veio para suprir. E esse poder está na igreja, né? E está conosco. Esse poder é o poder do Espírito Santo. Então, irmão, vamos terminar aqui essa palavra, deixando bem essa ênfase aqui, ó. Já que Jesus, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, né? Vamos buscar isso aí, né? Os benefícios que Jesus veio trazer, a agenda que está valendo para hoje é essa aí. Não chegou o dia da vingança do nosso Deus, mas o dia da libertação e da cura chegou, que Jesus veio trazer. O diabo faz tudo para a gente esquecer disso, mas nós não podemos esquecer e temos que nos apoderar disso. Então, eu vou pedir que os irmãos que estão do 2º ao 7 passos de fé venham à frente, e os que vão começar hoje venham também.